Tem muita coisa para trabalhar de coluna. Então, assim, a gente pode trabalhar com fratura, né, que é a parte de traumatologia, as luxações, né, subluxações da coluna, e depois a parte de ortopedia propriamente dita, que são as disfunções. Aí dentro disso entra discopatias, as lesões ou patologias que acometem o disco, a lesões específicas da coluna e do tipo estenose, que é o estreitamento ali de algum canal, aí pode ser canal da medula, por exemplo, aquele forame intertransversário que eu falei para vocês. Qual que é a outra? E acho que eu falei radiculopatias, né? E não, falei discopatias e as radiculopatias, né? E aí, as radiculopatias já são disfunções que estão acometendo basicamente a raiz nervosa em si. Tá? A primeira disfunção que a gente vai ver aqui na coluna é a neuropraxia do plexo braquial. Tá? Então, só para a gente lembrar esse termo aqui, neuropraxia seria uma lesão, pode ter sido por meio de uma contusão ou um trauma, mas é uma lesão que acontece no nervo de maneira, vamos supor assim, parcial, ela não é completa. Normalmente não lesiona o nervo em si, mas as bainhas que estão recobrindo o nervo, então epineuro, perineuro, mas o nervo em si ele não é comprometido. E quando ele é comprometido, não é totalmente. Então, os sintomas que a gente tem na neuropraxia, normalmente, eles são momentâneos e desaparecem depois de um tempo aí, pode ser algumas horas ou pode ser alguns dias, tá? No caso do plexo braquial, quando isso acontece, pode acontecer de algumas formas, né? E tem umas coisas que é muito besta para acontecer isso aqui. A primeira forma é o que? Quando você tem um estiramento desse plexo braquial. Como que acontece esse estiramento? Tá até ruim de eu fazer aqui no meu pescoço, que eu machuquei esses dias, mas ó, o que acontece? Ó? Eu tenho a inclinação, ou inclinação mais rotação para o lado oposto da lesão. Então, minha lesão vai acontecer aqui, ó, desse lado direito. Né? Então, você tem uma inclinação e pode ter até uma rotação do pescoço e uma depressão do ombro. Então, por exemplo, o indivíduo acidentou de moto, mandou a cara lá no chão de qualquer jeito, bateu o ombro em algum lugar e inclinou a cabeça, pode ter neuropraxia do plexo braquial. Ele pode romper também o parte do plexo total. Isso vai ser um diagnóstico diferencial para a gente, porque ele não vai ter a função motora preservada. E dependendo de qual função motora que não está preservada, a gente sabe qual foi a raiz que foi cometida. Tá? Esse é o primeiro mecanismo. O segundo mecanismo está mais associado com uma compressão. Então vai ser o oposto. Você vai ter uma extensão, nossa senhora, uma extensão, uma rotação e uma inclinação para o mesmo lado. Isso gera uma compressão aqui da raiz nervosa e gera dor. Não tem, assim, uma que tem mais sintomas, vamos supor assim. Depende muito de como que foi a intensidade da lesão, tá? Mas esse primeiro mecanismo aqui é mais frequente. Só para vocês verem, eu não posso confirmar o diagnóstico, né, completo, porque eu preciso que alguém faça a avaliação de mim. Mas a neuropraxia aqui do plexo braquial, sabe como que eu machuquei hoje? Fazendo levantamento de supino. Tava fazendo progressão de carga, aí chega um momento que o trem tá tão difícil que rodei a cabeça para um lado, estendi, inclinei para o mesmo lado, aí beleza, na hora eu não senti nada. Foi passando o tempo, pescoço doendo, região cérvico-torácica doendo também, não tá com dor irradiada ainda para o membro superior, mas qualquer movimento que eu faço de rotação e extensão, nossa senhora, o pescoço dói demais, né? Não consigo nem olhar sem disfarçar agora.
Sinais e sintomas. Dor do tipo neural. Então, você vai ter ação, dependendo do movimento, ó, às vezes a pessoa vai fazer um movimento, chega um ponto que é como se estivesse dando uma ferroada, uma pinçada. É assim que o paciente descreve para você. Né? Ou uma ferroada ou uma pinçada ali na raiz nervosa. A dor e dormência irradiada para os dedos da mão, normalmente raízes de C6, C7, C8, porque está indo para os dedos e para a mão. Aí pode comprometer nervo mediano, radial ou ulnar. Tá? Isso aqui normalmente sara rápido. É raros casos que vai comprometer por muito tempo. E se comprometer por muito tempo, aí pode ser que não seja uma neuropraxia. Pode ser que tenha tido uma lesão total ali da estrutura. Tá? Lesões discais aqui na cervical, né? Primeiro que a gente vai ter é hérnia de disco, tá? Hérnia de disco cervical, pessoal, tem os livros que trazem como carga repetitiva na cervical sustentada ou durante esportes de contato. Mas isso aí é muito genérico. Mas de maneira geral, se você sustenta uma posição, principalmente de flexão, por muito tempo, o disco ele tende a deslocar para o posterior. Não é da noite para o dia que isso acontece. Traumas também, às vezes o cara bateu o carro, freou e fez aquele movimento de chicote, pode gerar hérnia de disco também, porque é muito rápido, ele flexiona e estende, e às vezes o disco pode prender para posterior, o posterolateral. Mas principalmente lesão no disco intervertebral acontece com esse mecanismo aqui, ó, rotação e inclinação. E aí você gera força de cisalhamento mais uma força de tensão e compressão do lado oposto que está acontecendo isso aqui. Tá? A hérnia de disco depende muito do tamanho da hérnia, do tamanho do disco, né? E nem sempre a hérnia de disco vai estar associada com uma dor que o indivíduo pode ter aqui no pescoço, uma cervicalgia, tá? Então, outros achados que podem estar junto aqui com essa hérnia de disco, às vezes pode ter acentuação aqui da curvatura cervical ou por questão de dor, a postura antálgica que o indivíduo adota, ele pode ter uma inversão da curvatura, né? Vai ficar retificada totalmente ou começar a querer fazer uma cifose, mas é muito difícil fazer isso. Na verdade, nunca vi caso, mas a retroceder a curvatura tem como. Essa hernia de disco, deixa eu ver se eu coloquei aqui, ela pode não, normalmente ela é localizada posterolateral, ela não é tão posterior e ela pode ser bilateral, ou seja, o indivíduo tem hernia de disco, às vezes no mesmo disco, posterolateralmente para o lado direito e posterolateralmente para o lado esquerdo. Isso aí ficou bom na vida. Qual que é o ponto positivo aqui da hernia de disco? Primeiro, que a maioria dos problemas de coluna mesmo que o indivíduo apresente uma hernia de disco, não é por conta da hernia de disco. Segundo, as hernias de disco, desde que tratadas, bem cuidadas, tomados os devidos cuidados, ter educação e saúde, são absorvidas aí em 2 anos. Então, às vezes o indivíduo fala assim, minha hernia de disco, tem 5 anos que está falando da hernia de disco, já absorveu, já nasceu outra, e assim por diante. Então, o nosso corpo regenera, repara isso aí. Tá? É óbvio que existem casos e casos. Né? Se a gente está falando de uma pessoa adulto novo, um adulto meia idade, um adulto mais velho, o corpo reage diferente. Ao longo do tempo, o disco ele pode sofrer desidratação, como eu havia dito para vocês,
mas ele também pode acontecer dele ter degeneração, e aí degenerar é diferente de desidratar, e ele diminui o seu tamanho. Aí uma vez que diminuiu o tamanho do disco, pode também diminuir o tamanho aqui também do canal vertebral. Então, aí a gente vai ter outros problemas, que é a estenose, que depois eu vou comentar com vocês. Mas, de maneira geral, os sintomas aqui das cervicalgias promovidas por hérnia de disco, né? Você tem dor na região do pescoço, não é exatamente um ponto específico, pode ser que sim, pode ser que não. Pode haver restrição de movimento, então, principalmente para movimento de flexão, até faz na hora de estender, que é o problema. Tá? O indivíduo fica com o pescoço, às vezes, na maioria das vezes, né, todo espasmado, com reflexo de proteção. Dependendo, pode até ter uma torcicolo, que ele não vira para o outro lado de jeito nenhum, né, para evitar dor. Hérnia de disco, basicamente, é o abaulamento do disco, e ela pode ser classificada, assim, de maneira geral, de três formas, né? A protusa, extrusa e a sequestrada. A diferença que nós vamos ter aqui, ó, é que em todas elas, né, a gente tem um comprometimento aqui da, da membrana fibrosa, tá? E na protusa, né, nós temos o disco contido, tá? Diferente da extrusa e da sequestrada, tá? Na protusa aqui, o que, que acontece? Existe um comprometimento aqui do anel fibroso, só que o disco, o núcleo pulposo, ele não chega a extravasar, a sair, né, do anel fibroso. Então, ele fica contido aqui. Então, nesse caso aqui da protusa, ela ainda pode ter outras classificações em que fica um abaulamento aqui maior, só que eu não tenho extravasamento aqui do núcleo pulposo. Na extrusa e na sequestrada são hérnias que não são contidas. Nesse caso aqui, da extrusa, o que é diferente de uma extrusa para uma sequestrada? É que, no caso aqui da sequestrada, você tem fragmentos, né, que podem estar ali entre o ligamento longitudinal posterior e entre a dura mater, que está envolvendo ali a medula em si, fragmentos do núcleo pulposo. Na extrusa, você não tem esses fragmentos soltos. Você tem a extrusão do núcleo pulposo aqui, ele extravasa aqui do anel fibroso, mas ele ainda assim é uma estrutura só, como se fosse literalmente uma... Como é que é aqueles negócios que os meninos brincam? Slime, tipo assim, ela sai muito para fora, mas não perde contato com o disco que está, com o núcleo pulposo que está aqui internamente, tá? Dessas aqui, qual que a gente vai ter maior problema? Principalmente extrusa e sequestrada, tá? Protusa, o paciente pode ter, no entanto, nem sempre uma hérnia protusa está relacionada com os sintomas que ele está sentindo, tanto de cervicalgia quanto de lombalgia. Outro ponto aqui interessante que, com relação às hérnias de disco cervicais, é que elas são mais comuns em jovens, né? Já as que estão localizadas mais baixas, lombar, é mais comum em pessoa adulto jovem, né? 30, 35 anos, é mais frequente. Isso não quer dizer que um jovem não vai ter uma hérnia de disco lombar, né, e que um idoso não vai ter uma hérnia de disco cervical. Tá? Beleza? E aqui só um exame de imagem, uma ressonância mostrando aqui essa hérnia de disco aqui, provavelmente extrusa. Isso que a gente já comentou. Com relação aos sintomas, né? Pessoal, o que acontece? Os sintomas vai depender muito do nível que está acontecendo a hérnia de disco. Então, vamos supor, é necessário saber isso aqui, ó, o mapa somatosensorial
e também relacionado à inervação motora. Então, vamos supor, se o indivíduo tem uma hérnia de disco a nível de, vamos supor, C5, provavelmente o indivíduo vai ter o quê? Ele vai ter diminuição da sensibilidade aqui tricipital, ele pode ter diminuição do reflexo tricipital. Se for uma hérnia de disco entre C4 e C6, por exemplo, né? Perdão, entre C4 e C5, ou segmento de C5, ou só C4, por exemplo, vamos dar o exemplo de C4. Se for só C4, aqui vai ser, eu vou ter toda essa região aqui com a sensibilidade diminuída, reflexo dos músculos dessa região também vão estar diminuído, raiz de C6, o reflexo de bráquio radial pode estar diminuído. Aí isso vai depender do tamanho da hérnia, né? Não tem uma relação direta, mas também a localização dela. Por exemplo, deixa eu ver se eu coloquei numa imagem aqui, é que às vezes a hérnia ela pode estar mais centralizada, mais lateralizada e mais intermédia aqui, não exatamente no meio, mas também não exatamente na lateral. Isso vai depender de como ela está comprimindo a raiz nervosa. Aí um ponto que a gente tem que lembrar é que nem sempre essa compressão mecânica da hérnia pode gerar dor. Aí o que é o problema durante a avaliação? Que às vezes a gente verifica que tem uma hérnia, mas às vezes o problema está em outra estrutura e não exatamente na hérnia. Tá? Por isso que é às vezes necessário fazer um diagnóstico diferencial. Qual que é o grande problema aqui da hérnia de disco? É que às vezes gera algum processo inflamatório aqui, e normalmente isso acontece em hérnias extrusas, tá? E aí isso é irritativo para a raiz nervosa. Mas só a compressão em si, normalmente não é o suficiente para gerar uma sintomatologia, tá? Professor, Sim. quando o senhor falou que nem sempre quem tem hérnia, né, sente dor necessariamente no local. Nem sempre ela irradia, mesmo que tá pensando no nervo, não é sempre que ela vai irradiar, né? Nem sempre. Aí Aí o senhor sabe me falar por que que nem sempre vai irradiar, mesmo que tá pegando no nervo, e por que que só dói no local? Só, assim, só dói no local, não dói mais em um outro lugar. então, aí que tá. Tem que ver o diagnóstico diferencial. Porque, assim, às vezes, o que acontece? A pessoa tem um sintoma de quê? Cervicalgia ou cervicobraquialgia. Então, tipo assim, ela tem dor aqui na região cervical ou uma dor que está na região cervical e irradia para o braço. Ok, isso é só a dor que ela sente. Agora, a gente precisa saber qual que é a causa dessa dor. Pode ser que seja uma hernia cervical? Pode ser. Pode ser que seja uma dor somática, oriunda aqui de um espasmo muscular aqui nessa região? Pode ser. Nós temos aqui anteriormente os músculos escaleno, esternocleidomastoide, escaleno dividido aqui anterior, médio e posterior. Aí o que acontece? O que passa entre o escaleno anterior e o médio? Plexo braquial. Os dois, eles vão, o escaleno anterior ele pode não, né? Ele vai inserir na primeira costela, o médio vai inserir na segunda costela. O plexo braquial vai estar passando entre eles e entre a clavícula. E aí eu estou dando uma hipótese, tá? Pode ser que seja diferente, tá? Então, hipoteticamente, aqui, o que poderia acontecer? Um espasmo aqui na região dos escalenos, né, pode pinçar a raiz nervosa. Isso leva a uma cervicobraquialgia, por exemplo. Então, o que a gente pode fazer? Chega lá, leva o paciente para fazer uma ressonância magnética e tem a hérnia de disco ali. No entanto, a gente não fez o exame clínico. Eu não fiz um exame comprimindo, por exemplo,
Tem os testes específicos, tem o teste de Sperling aqui. Eu comprimo, né, faço o teste irritativo aqui e não deu sinal positivo, né? Ou até deu, mas reproduziu o sintoma muito fraco. Então, a partir disso aí, né, eu já imagino que talvez a hernia de disco não seja o diagnóstico principal do meu paciente. Mas, baseado nisso aqui, se ele tiver, sei lá, uma torcicola associada, ou mesmo pela palpação que a gente verifica que o músculo está um pouco com espasmo muscular, né, ele está com um tônus maior do que o outro, ou fazendo teste de mobilidade da costela aqui, a gente pode pressupor que o problema é o espasmo muscular nos escalenos. E pela posição do pescoço também. Então, aí que está o problema. Vamos supor que o paciente chega para mim só com uma imagem, né, o exame de imagem. Ah, foi lá no médico, o médico falou, fez o exame de imagem, que não fez o exame de imagem, não fez o exame clínico, e traz uma hernia de disco. E aí, às vezes, você vai ficar fazendo tração ali, vai ficar fazendo um monte de coisa para hernia de disco, mas não resolve o problema. Eu não sei se eu consegui ser claro. Conseguiu. Assim, tem um sintoma, o sintoma é esse, mas a origem do sintoma que é o problema. Aí outro ponto aqui, ó, com relação à dor filiforme aqui, ó, com o trajeto. Pessoal, quanto mais central ficar a dor do paciente, significa que menor está sendo o comprometimento dele. Se ela tiver irradiada, né, se ela tiver um trajeto, pior é o comprometimento dele. Então, por exemplo, vamos supor aqui, vou supor que L1. O paciente tem, não, L1 não. Pode ser S1, S5. Perdão, L1, L5, S1. Vamos supor que o paciente tem uma dor nessa região e que irradia para anterior ou para posterior aqui da perna. Bom, quanto mais próximo, quanto mais centralizada essa dor tiver, melhor o prognóstico do paciente. Quanto mais distal ela tiver, pior é o prognóstico dele, tá? Então, se você estiver fazendo um tratamento, né, e essa dor estiver centralizando, significa que eu estou tendo uma melhora, tá certo? Prognóstico pior seria só se irradiasse. Se a dor fosse homolateral também, que eu não entendi muito bem. Se é só Isso, irradiado ou exatamente. homolateral? Exatamente. Exatamente. Então, o colega falou que ela repetiu o que eu falei aqui para o pessoal do Meet. Então é isso. Deixa eu ver o que mais. Realmente é isso. Aí uma coisa que é bom aqui, sempre quando a gente está fazendo essas avaliações, né, é interessante saber o nível da hérnia ou o nível do comprometimento. Estou falando de hérnia, mas pode ser que não dá para falar de tudo, né? Mas, por exemplo, recente que você pode ter comprometimento facetário, tá, gente? Isso quer dizer o quê? Nossa, não tem uma imagem decente aqui. Aqui, ó. Que pode ser que o paciente está com um problema nas facetas articulares, no processo articular superior e inferior. Pode ser que tenha uma degeneração ali, alguma coisa nesse sentido. Pô, agora eu esqueci o que eu ia falar. Beleza. E aí o que acontece? Às vezes o problema facetário, a dor, ela não repercute em diminuição de força muscular, não significa diminuição de reflexo, diferente de uma radiculopatia, ou seja, uma compressão da raiz nervosa, seja por hérnia de disco, seja por um abscesso, alguma coisa ali, tá? Então vamos supor que o problema é hérnia de disco. Se for em C1, não vou ter nenhum problema, tá? C2, flexão de pescoço vai estar comprometida, né? E assim por diante. Né? Às vezes a gente tem dificuldade de lembrar todos os ramos, né, que estão relacionados com cada um desses segmentos. Então, o que você pode fazer? Imprimir um quadrinho, deixar na sua clínica ali para você não esquecer, até você ir lembrando, tá certo?
diagnóstico aqui, coisas que você pode fazer, algumas avaliações que você pode fazer para verificar a sintomatologia aqui do paciente, tá? Para ver se é um possível diagnóstico de hérnia discal ou não. Normalmente, quando você faz uma distração manual do pescoço, o paciente ele vai relatar alívio da dor. Esse teste de Sperling, né, você precisa fazer uma extensão da cabeça do paciente, uma rotação para o lado que não está doendo, que ele não relata sintoma, mas se ele relatar sintoma dos dois lados, aí você tenta fazer primeiro para o lado que ele reflete menor intensidade da dor, e depois você faz uma compressão, né? Isso aqui devia ter uma hérnia de disco, alguma coisa nesse sentido, né, vai fazer com que a hérnia pince aqui a raiz nervosa. Reproduziu o sintoma, teste positivo. Se o indivíduo, quando fizer uma extensão, ele já sentiu a reprodução do teste, né, ele já sentiu a dor, tem um sinal positivo. Aí a pergunta que eu faço para vocês, vocês vão continuar com o teste? Pode responder, caceta. Vocês entenderam a pergunta? Tipo assim, ó, a manobra é. Sim, eu entendi. Porque Tá, então, talvez pode dar um falso positivo, peraí. aí tem que realizar o teste certinho. Então, o teste ele consiste em três etapas, né? Estendeu, inclinou, comprimiu. Só que, se na primeira etapa, se na extensão ele já sentiu incômodo, eu não preciso terminar o teste. Eu posso até fazer, se tipo assim, ele falar, começou a doer, mas se não reproduziu a dor assim que ele normalmente sente, eu posso até continuar. Mas se só na extensão já reproduziu a dor que ele sente, e ele já fez uma feição de dor ou de incômodo, eu não continuo com o teste. Sabe por quê? Porque já vai dar positivo. Então eu vou causar mais dor no meu paciente se eu continuar com o teste. E eu já sei que está positivo, tá? Nesse caso específico. Esse sinal de Baccord aqui é um teste que você só vai pedir para o paciente fazer de maneira ativa, por a mão aqui por cima da cabeça. Ele só vai fazer isso aqui. Quando ele faz esse movimento aqui, né, normalmente está comprimindo, ele é um teste mais específico para raízes C5 e C4. Tá? Então, reprodução dos sintomas aqui dessa região, principalmente aqui na região do tríceps posterior aqui ao braço, gera dormência no braço, às vezes sintomas de queimação, é teste positivo também. Só que tem que ficar esperto, pessoal, que isso aqui é um indicativo que pode ter uma hérnia de disco ou não. Você só confirma com o exame clínico ou com o exame de imagem. Se tiver o exame de imagem ali, ótimo. Mas o que é o problema do exame de imagem? É que às vezes tem a hérnia de disco, mas aquela hérnia de disco não causa os sintomas. Então, se você fez o exame, esses exames clínicos aqui, e esses exames foram reprodutivos, é indicativo de hérnia de disco. E se reproduzir o sintoma, beleza, você já tem uma linha de tratamento. Por que você só não pode utilizar o exame de imagem? Porque às vezes só o exame de imagem não indica se a hérnia de disco causa o sintoma ou não. Entendeu? Só que ao mesmo tempo, eu só utilizar os exames clínicos não me dá a certeza que tem exatamente uma hérnia de disco ali. Tá? Tanto é que quando vocês forem fazer lá a evolução do paciente, você coloca lá, ó, teste de distração manual positivo, sinal de Baccord positivo, teste de Sperling positivo, sugestivo de hérnia discal nível tal. Mas você não bate o martelo, até porque a gente não dá diagnóstico clínico, né? Outra coisa que pode se fazer aqui no caso das hérnias de disco cervical.
Isso aqui é mais diagnóstico diferencial, tá? São testes neurodinâmicos para verificar se algumas raízes, né, alguns nervos aqui que compõem o plexo braquial, eles têm algum ponto de tensão ou algum ponto aqui que eles estão presos, né? Então, os principais nervos que a gente vai ter aqui que encaminha para o membro superior, não que os demais não sejam importantes, mas clinicamente aqui o mediano, o ulnar e o radial, a gente pode fazer um teste neurodinâmico para ver se existe algum ponto aqui que eles estão presos, porque de repente, às vezes a gente acha que é uma hernia de disco, mas na verdade tem algum ponto aqui do trajeto deles que reflete dor, tá? Ou que ele não está deslizando legal a inervação. Então aqui a gente tem o teste para o nervo mediano e que também é o tratamento para o nervo mediano, tá? Então o teste aqui, ele consiste em colocar o nervo na sua maior tensão. Então, em algum ponto aqui do braço, se o indivíduo relatar dor, significa então que existe algum pensamento ou algum ponto que o nervo mediano não está deslizando adequadamente. Esse aqui é o teste para o nervo radial. E aqui a gente tem um teste para o nervo ulnar. O nervo ulnar é muito parecido com o teste do nervo mediano. Tá? Outro teste que a gente pode fazer também é simplesmente pedir para o paciente, né, movimentar a cabeça no sentido de flexão lateral da coluna. Né? Então, pode acontecer duas coisas. Né? Ele sentir, na hora que ele estiver movimentando, por exemplo, o paciente está movimentando aqui para o lado esquerdo. À medida que ele movimenta para o lado esquerdo, vocês percebem que ele comprime essa região e estira essa região. Pode acontecer do danado do paciente, né, na hora que ele fez o movimento aqui, ele reproduzir dor na tensão, né, no caso aqui do lado direito, e ele pode reproduzir dor na compressão para o lado esquerdo. Então pode ser que tenha algum ponto preso aqui e gera tensão, e pode ser que tenha algum ponto aqui que tem compressão, por exemplo, uma costela presa aqui nesse caso. E pode acontecer dele refletir os dois sintomas, compressão e tensão. Tá? Na compressão, você precisa descomprimir. Na tensão, você precisa nutrir o nervo. No caso, teria que fazer... aqui está como teste, né? Mas o tratamento seria fazer o teste, só que não levar na tensão máxima. Por exemplo. Tá? E aí, por exemplo, se o paciente tiver sinal positivo para compressão e para tensão, tanto do lado direito, por exemplo, do lado esquerdo aqui, né? Se deu positivo para compressão e para tensão no mesmo lado, aí você executa a técnica ou tenta tratar aquela condição que está mais dolorosa. Tá? Agora chegou aqui um ponto complicadinho. Pessoal, existe uma condição que chama estenose da coluna. E aí pode ser estenose na coluna cervical, na torácica, na lombar. O que seria isso? Seria a diminuição aqui do diâmetro do canal vertebral. E no canal vertebral, a gente sabe que passa a medula, né, espinal. Uma vez que existe a diminuição desse diâmetro, pode acontecer, então, da medula ficar comprimida. Então, às vezes, estenose pode ser confundida aqui com hérnia de disco, em alguns casos, tá? A estenose ela pode ser caracterizada como congênita ou estenose adquirida, tá? Então, na congênita, às vezes por alguma má formação, alguma vértebra que não tem estrutura adequada, ela pode vir que diminuiu o canal em si.
adquirida está relacionado a coisas externas, né, ao estilo de vida que a pessoa tem e que lesiona aqui as estruturas, tá? E que, por fim, essa lesão das estruturas pode vir levar a uma diminuição do diâmetro do canal vertebral. Independente de qual é o tipo de estenose, né, a gente vai ter o comprometimento aqui da medula espinal. Beleza, quais são os sinais e sintomas que a gente vai ter e a diferença, por exemplo, de uma cervicalgia baseada em hérnia de disco e uma cervicalgia baseada numa estenose cervical, por exemplo. Tá? Então, os primeiros sintomas vai ser a perda de motricidade fina. Tá? Por exemplo, pegar uma caneta, tentar escrever, alguma coisa assim, né? Realizar atividades que tenha destreza. Normalmente, a hérnia de disco a gente não tem isso, os movimentos finos eles estão preservados. Tá? Isso na estenose cervical. Outro sintoma principal, cervicobraquialgia associada a déficits motores variados de acordo com a compressão medular ou radicular. Isso aqui é meio complicado porque pode acontecer também nas hérnias de disco. Mas, normalmente, os déficits motores são maiores na estenose. No caso da hérnia de disco, normalmente a parte sensorial e os reflexos que estão diminuídos. Tá? Outro ponto aqui que já é mais sério, pode haver quadriplegia transitória. Né? Então, o indivíduo, né, por conta de ser um nível cervical, e quanto mais alto for o nível da estenose, mais provável, né, o maior vai ser o risco de ter uma quadriplegia transitória. Tá? Mas essa quadriplegia, só vai acontecer no momento que você promove uma extensão. Porque, por exemplo, quando você promove uma extensão, você já diminui o diâmetro ali do canal vertebral, tá? Por conta de toda a dinâmica ali das vértebras, toda a artrocinemática. Beleza. Se você já tem uma estenose aqui, isso aqui já está reduzido, e você ainda faz uma extensão, né, ou tem alguma carga axial aqui, aí você termina de comprimir a medula aqui. Né? Uma vez ela comprimida, não vai passar sinal nervoso de jeito nenhum. Né? E aí, daqui para baixo, o segmento daqui para baixo, por exemplo, vai estar comprometido. Então, pode acontecer ter um quadro de quadriplegia. Só que a questão é que está acontecendo uma compressão. A partir do momento que descomprimiu ou alivia a pressão ali em cima, né, o quadro ele tende a melhorar. Certo? Tem gente que às vezes tem estenose da coluna e demora a ter sintoma, demora a ter alguma coisa. Eu descobri depois de muito tempo. Tem algumas maneiras de fazer diagnóstico da estenose, mas a maioria é por exame de imagem, tá? Tem um índice que chama índice TORG, que ele é baseado aqui no tamanho do corpo vertebral e no diâmetro aqui da medula, tá? Do canal vertebral. Eles fazem essa relação aqui e quando o TORG dá inferior a 8, o canal está classificado como uma estenose, quer dizer que o diâmetro é insuficiente aqui para a medula. Tá? Só que esse TORG aqui, apesar de muita gente utilizar, ele não é tão aceito assim não, tá? Porque não tem muito sentido você pegar uma relação precisa aqui do tamanho do corpo vertebral e relacionar com o canal vertebral. Não tem uma relação tão precisa. Então, ele é muito crítico nisso. Agora, o outro diagnóstico é o espaço que se vai ter aqui livre para a medula. Como que é dado esse espaço disponível aqui para a medula, o espaço livre para a medula? Ele é baseado, né, na distância que se tem aqui da parede posterior, vou utilizar o termo parede, mas seria que a parte posterior do corpo vertebral com o início aqui, né, na verdade, o final do arco vertebral. Então, essa distância, né, dividida pelo diâmetro aqui da medula em si. Tá?
Existem algumas variações disso aí. Esse aqui é o mais aceito. Tem também medidas diretas, tá? Então, assim, canal medular com menos de 13 milímetros, ele é classificado como estenose, né? Acima de 13 milímetros, ele é classificado como um canal normal, tá? Isso aqui, no caso, essa medida que eu estou falando aqui é para região cervical. Para lombar e torácica, eu acho que tem outros números. Acho não, tem. O que eu queria comentar aqui com vocês? É. Aí, pessoal, o que acontece? Estenose é um pouco complicado porque, à medida que você movimenta a sua coluna, né, torce ela, flexiona, estende, né, a medula ela está deslizando no interior do canal vertebral. Então, ela não é uma estrutura rígida. Ela tem uma certa mobilidade. E à medida que tem essa estenose aqui, essa diminuição dessa passagem, a medula pode ficar presa, né? E aí gera essas determinadas repercussões aí que eu comentei com vocês. Quadros assim que são complicados para quem tem estenose, e pode ter risco de estenose também. São pessoas que têm retificação da cervical. Então, pessoas que têm retificação da cervical, normalmente tem diminuição do disco e normalmente tem quadros de degeneração da vértebra e do disco também. E que é o problema da degeneração da vértebra é que gera osteófito, né? Ou comumente bico de papagaio. Você tendo um osteófito anterior, meio lateral, ok. Mas à medida que os osteófitos posteriores aqui vão avançando, né, eles vão diminuir o diâmetro do canal vertebral. E aí a gente pode vir a ter um quadro de estenose. Dependendo do esporte que o indivíduo fizer, se ele tiver uma retificação aqui na cervical, né, uma inversão de curva, é indicado ele fazer o esporte. Então, qualquer tipo de esporte que tenha pancada na cabeça aqui, por exemplo, futebol americano, né, ou o indivíduo tem uma inversão de curva, uma retificação aqui, e trabalha de chapa, por exemplo, né, é contraindicadíssimo ele fazer esse tipo de serviço, porque a carga axial aqui vai promover ainda mais a degeneração dessas estruturas, né, porque o disco já está reduzido, não consegue absorver impacto de maneira adequada e gera essas repercussões aqui, que são a formação de osteófitos. Existe condição que no caso aqui da torácica, que é essa deformidade patológica, que é a hipercifose patológica ou doença de Sherman. O que seria isso aqui, né? Normalmente acontece em indivíduos em fase de crescimento. Deixa eu ver se desse para fazer uma análise. Seria muito parecido, talvez visualmente não vai parecer, mas a fisiopatologia é muito parecida com a osteocondrite de Osgood-Schlatter, né, ou as osteocondrites que acontecem no calcâneo ou na patela. O que acontece, né? Existe um crescimento anormal da epífise de crescimento ali da vértebra, né? E isso por diversos fatores. Só que esse crescimento é anormal, então eu não coloquei aqui o formato da vértebra aqui, mas o que acontece? Ela vai crescendo de uma maneira desordenada e a região anterior aqui da vértebra, ela começa a ficar num formato de cunha, né? Deixa eu ver se vai dar aqui para ver. Não ficou legal não, mas o que acontece? Não sei se vocês vão observar, na frente aqui, a vértebra ela está reduzida o corpo dela. Posterior, está aumentado. Então, esse crescimento de maneira desordenada aí, e aí isso por uma série de fatores, pode ser fator hormonal, excesso de GH durante a fase de crescimento,
ou às vezes é idiopático também, gera algumas, tanto o crescimento anormal aqui, mas também gera algumas microfraturas aqui na região anterior do corpo vertebral. Essas microfraturas aqui vão deformando aqui o corpo da vértebra anteriormente. Então a vértebra ela vai ficando nesse seguinte formato aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar para desenhar para todo mundo. Não sei como é que eu esqueci de pôr. Mas a vértebra vai ficando assim, ó. Num formato de cunha. Vamos supor que aqui é a parte anterior e aqui é a parte posterior. Então, a próxima vértebra, né, ela vai ter formato mais ou menos assim. E assim por diante. Aí vai formando essa cifose enorme. Tá? E aí... Opa, aí que deu... Deixa eu apagar isso aqui. Tá? Aí tem uma prevalência aqui estimada, tá? Normalmente é de 0,4 a 10% da população. E aí, como eu disse para vocês, fase de crescimento adulto, predominantemente em meninos, certo? Deformidade em cunha que eu não pus em imagem, depois eu vou pôr, mas eu acredito que deu para vocês entenderem, né? Existe aqui, ó, uma classificação para realmente falar assim, uma cifose patológica, que é uma cifose acima dos 50 graus, né? Então, deu uma cifose maior de 50 graus, é uma cifose patológica. Tem como fazer um tratamento conservador aqui nessa condição, mas normalmente o pessoal opta pelo tratamento cirúrgico. Porque como tem deformidade da vértebra, um tratamento conservador, ele demora tempo, viu? Muito tempo mesmo. Até, daria muito tempo mesmo. Enfim, e o diagnóstico é feito por exame de imagem, mas só pelo histórico clínico do paciente, você bater o olho ali, você já vai ver que é uma hipercifose exagerada. Tá? O que eu ia comentar aqui com vocês é que é o seguinte, essa cifose aqui, ó, tem pacientes que ele tem uma hipercifose, só que ela tem uma boa mobilidade. Então, o paciente que tem uma hipercifose e uma boa mobilidade, ele é um paciente que tem um bom prognóstico. Agora, se ele tem uma rigidez muito grande aqui, né, ele não consegue se autocorrigir, você pede para ele crescer a coluna e ele não aumenta, ele não diminui aqui essa angulação, ele não tem um bom prognóstico. Então, quanto mais mobilidade ele tiver aqui na coluna, melhor para ele. Tá? Aqui só a imagem do tratamento conservador. E aí, lembrando que uma vez que tem uma cifose, né, torácica muito acentuada, normalmente você tem repercussão na cervical e na lombar também, assim como no membro superior. Porque normalmente quando você tem essa cifose acentuada aqui, o membro superior ele vai fazer uma protração aqui das escápulas do ombro, né, uma anteriorização da cabeça do ombro, aumenta consideravelmente, dependendo da situação, a lordose lombar e cervical. Beleza, aí a gente chega aqui na dor lombar. Pessoal, lombalgia, dor lombar baixa, low back pain, lombociatalgia, são sintomas que se iniciam aqui na região lombar e podem, né, no caso da lombociatalgia, descer para o membro inferior. Ok. O complicado da dor lombar aqui é que existem várias causas e nem sempre hérnia de disco vai causar uma dor lombar.
Então, por isso, é interessante fazer um diagnóstico diferencial para saber qual que é a causa, para a gente poder tratar essa dor lombar do indivíduo. Então, quando o indivíduo chega para a gente com um diagnóstico de dor lombar, na verdade não é um diagnóstico, é só uma sintomatologia. Agora, se ele chega para a gente, dor lombar com origem discal, uma origem ligamentar, uma origem neural, fica mais fácil da gente traçar o plano de tratamento. Então, normalmente, ela vai apresentar essas origens aqui, ó: espondilogênica, neurogênica, vascular, viscerogênica e psicogênica, tá? A gente atua basicamente na espondilogênica, neurogênica, viscerogênica e psicogênica. Vai depender aí de qual que é o distúrbio. Na vascular também atua. O que é o bom da fisioterapia aqui? Que a maioria das técnicas que a gente tem, principalmente terapia manual, mesmo quando a dor é de origem neurogênica, por exemplo, e eu uso uma técnica que é para dor de origem espondilogênica, talvez você tenha um resultado muito bom aqui. Mas às vezes quando o caso é muito específico e você utiliza uma técnica para dor espondilogênica, você talvez não tenha um resultado tão legal assim, tá? Mas o bom é isso, que mesmo você errando, você consegue ter um resultado interessante, tá? Então, o que seria essa dor aqui espondilogênica? Normalmente é dor de tecido ligamentar, tecido ósseo, tecido discal, dos tecidos de sustentação, tá? Cartilagem, assim por diante. Faceta articular também. Então, dentro dessa dor espondilogênica aqui, você tem origem discal, ligamentar, óssea, facetária, e cada uma delas, né, dentro da espondilogênica, a discal tem uma característica, ligamentar tem uma característica, né, facetária tem outra característica, mas a maioria das técnicas que a gente tem ataca todas elas ao mesmo tempo. Dor neurogênica é uma dor que tem origem na raiz nervosa ou na medula, tá? Então, assim, pode ser uma dor que é causada por uma tensão, uma compressão, uma irritação das raízes nervosas. Por exemplo, o ligamento, ele pode, sei lá, o ligamento longitudinal anterior ou posterior, se ele não tiver num comprimento legal, por algum motivo, ele não está com a mobilidade boa, ele pode levar a uma compressão de raiz nervosa ou uma tensão de raiz nervosa, tá? Então, às vezes, a dor pode ser até uma origem espondilogênica e neurogênica. Bom, tensão e compressão e irritação da raiz nervosa também pode acontecer por algum nódulo, algum osteófito ali na região que gera essas tensões. Dor vascular. Normalmente, a gente, no caso da dor lombar, está muito associada a aneurisma de aorta abdominal, mas também está associada a outras artérias. Dor viscerogênica. Dor relacionada às vísceras, órgãos internos, principalmente intestino, pâncreas, baço. Dor psicogênica. Essa aqui, fator psicológico induzido à dor. Às vezes, o paciente não tem nenhuma dor de origem somática, né, espondilogênica e neurogênica aqui, mas ele tem uma cinesiofobia. Ele tem uma dor ali, porque às vezes aquele movimento que ele fez gerou a dor dele. Então, às vezes ele acha que toda vez que ele for fazer aquele movimento, ele vai gerar aquela dor. Ou ele só tem aquela dor porque ele acha que tem a dor, mesmo não tendo nenhuma lesão como é que eu vou dizer, nenhuma lesão de estrutura. Aí aqui a gente tem algumas modalidades de tratamento. Tá? Tem educação em dor, tem o tratamento biopsicossocial, tem a hipnose, hoje em dia o pessoal está usando muito. Só explicação mais detalhada das origens das dores. E um ponto positivo, um ponto aqui da dor lombar que esqueci de falar, mas é dados mesmo. Em algum momento da sua vida, todo mundo em algum momento da vida vai ter uma dor lombar. Mas o interessante é que a dor lombar normalmente tem um ciclo. Então, assim, na maioria dos casos,
dentro de 2 semanas, mesmo se a pessoa não fizer nada, a dor lombar ela passa. Então, assim, às vezes o paciente, é interessante o paciente, obviamente, buscar o nosso tratamento, mas tem muito fisioterapeuta que às vezes se aproveita desse ciclo de dor, porque assim, dentro de 2 semanas, provavelmente a dor vai passar. Só que a questão será que o paciente tratou a causa da dor? Porque mesmo ela passando, ela pode vir a retornar. Aí fica aquele ciclo vicioso, né? De mês em mês, ou de 2 a cada 3 meses, o cara está procurando um fisioterapeuta, né? E aí tem esse ciclo da dor, né? Aí o fisioterapeuta se aproveita desse ciclo da dor, que ele sabe que o paciente vai melhorar em 2 semanas. Mas isso durante um determinado tempo, porque às vezes as coisas vão se complicando, que às vezes já não é mais 2 semanas, é 3, às vezes já é 4, às vezes o sintoma vai aumentando, né? E assim por diante. Tá? Então, assim, é um número muito grande de gente que tem dor lombar. Né? Cerca de 27 milhões de pessoas, né, 18% da população acima de 18 anos tem lombalgia crônica, tem dor lombar a longo prazo. Né? Então, aqui, ó, nessa área aqui não falta paciente, não. Professor, sobrepeso pode ser uma causa? Pode ser uma causa, tá? Pode ser uma causa. Fator de risco, na verdade. Ixi, peraí, gente, deu um belzinho aqui, rapidão. Vocês estão me escutando? Então, aqui, ó, o que acontece? Ó, qual que é o principal mecanismo para hérnia de disco lombar? Vocês lembram lá da anatomia, né, da coluna vertebral? Anteriormente, a gente tem ligamento longitudinal anterior, posteriormente, a gente tem ligamento longitudinal posterior, ligamento amarelo. Esses 2 últimos que eu citei, eles são muito mais delicados que o anterior. O longitudinal anterior é espesso pra caramba, né? E o longitudinal posterior, ele não é tão forte igual o longitudinal anterior. Então, toda vez que você flexiona a coluna, normalmente o disco ele tende a ter uma pressão maior posteriormente. Ok. Somado a forças de torção, então quando você flexiona e torce o corpo, normalmente esse é o principal mecanismo para hérnia de disco, tá? Tanto lombar quanto cervical. Porque essa torção aqui faz com que o disco ele não tenha, né, 100% da sua possibilidade de conter ali o núcleo pulposo, ou pode acontecer do anel fibroso ter lesões por conta desses movimentos. Né? Eu sugiro depois vocês lerem as características do disco intervertebral, pode ser no livro do Mark Dutton mesmo, tem muita coisa interessante. Tipo, como que é o disco na fase adulta, como que é o disco na fase mais velha, ou como é o disco quando criança. Então, assim, ele tem algumas características. Tanto é, por exemplo, a gente imagina que a diminuição de altura acontece porque o disco ele vai reduzindo o tamanho dele, né? É muito falado isso. Mas, na verdade, o disco ele aumenta de tamanho conforme a idade, exceto ali da região lombar, que normalmente, às vezes, realmente dá uma reduzida. Mas o disco, normalmente, ele aumenta de tamanho e não reduz. O que acontece é que a gente tem uma falha estrutural do corpo da vértebra e da lâmina que fica entre o disco e a vértebra. Né, que começa a ter algumas lesões crônicas ali, ela começa a diminuir, mas não exatamente o disco.
Onde que a gente tem mais hérnia de disco frequentemente? Principalmente L5 e L4 L4 e L5 e L5 e S1. Esses dois aqui são campeões, viu? E não é só campeões de frequência de incidência e prevalência, não. Sintomas aqui são mais complicadinhos também, tá? Então, normalmente, mediante aqui uma flexão e rotação, né, esses movimentos principais, né, mas às vezes só numa flexão a pessoa já literalmente pode vir a ter a hérnia. O que acontece? Você tem tensões anormais, principalmente ali sobre o anel fibroso. Chega no momento que essas tensões anormais geram microlesões e assim por diante. Aí você vai ter falha mecânica corporal, trauma ali na região e gera hérnia de disco. Né? Fatores como degeneração, laceração, fissuras do anel fibroso, às vezes por algum trauma agudo, pode contribuir para a formação de hérnia de disco. É mais frequente em homem, porque normalmente o homem exerce, às vezes, um trabalho com carga axial maior do que a mulher. Tá? O que eu deixo aqui de interessante aqui para vocês? Só a compressão mecânica da raiz nervosa não explica dor isquiática ou radiculopatia. Isso quer dizer o quê? Só a hérnia de disco não significa que o indivíduo vai ter a dor ou não. Isso aqui eu acho que eu já comentei. De 20 a 30% dos indivíduos, sem nenhuma história de dor isquiática ou sem nenhuma história de dor lombar, eles apresentam anormalidades no exame. Ou seja, 30% tem hérnia de disco e nunca sentiu dor nenhuma, né? Nem isquiática, nem dor lombar. Então, assim, a maioria tem algumas teorias aí do porquê que a dor lombar surge, mas normalmente é por conta de alguma irritação, né? Ou pode ser irritação ou algum distúrbio muscular mesmo que gera ela. Aí, por exemplo, para você saber, dentro da sua anamnese, por exemplo, às vezes você vai avaliar uma pessoa com dor lombar. Uma das coisas que eu sempre pergunto: você tomou relaxante muscular? Tomei. Melhorou? Não. Então eu já não dou tanta atenção para distúrbio muscular. Você tomou analgésico? Tomei. Melhorou? Então, às vezes pode ser uma hernia de disco extruso, às vezes tem algum processo inflamatório nas facetas. Então, o raciocínio é mais ou menos esse. Eu ia comentar aqui para vocês, só mostrando aqui a hernia de disco a nível de 4 L5, tá? Uma hernia de disco está um pouquinho grande. Aqui a gente tem as raízes nervosas. Aí é interessante ver a angulação das raízes nervosas aqui, ó. Então, raiz de L1 e L2 normalmente não tem tanta hérnia de disco, ou quando tem também o comprometimento não é tão grande. L3, L4 e L5 já tem mais comprometimento, mas principalmente L4, L5 e também raiz de S1. Por quê? Se vocês observarem, ó, raiz de L5 e L4 estão passando muito próximo, e raiz de L5 e S1 também passa muito próximo. Então, às vezes, uma hérnia de disco de L5 pode comprimir raiz de L5, uma hérnia de disco de L4 pode comprimir raiz de L4 e L5. Uma hérnia de disco de L5, às vezes pode comprimir uma raiz de L5 e uma raiz de S1, tá? Ou comprime uma de cada só. Se comprimir as duas, pior para a gente. Esse quadro que eu já mostrei em algumas disciplinas, só para mostrar como que é a pressão, né? Quando que a pressão aumenta, quando que a pressão do disco ela diminui, dependendo da posição, né? Então, você tem uma redução da pressão em 75% quando a coluna está na posição supinada, tá? Em decúbito lateral, você tem diminuição da sobrecarga do disco
em 25%. Então, dependendo aí da condição que o paciente tiver, existem algumas posições aí que talvez geram mais conforto, certo? Mas tudo isso exige um raciocínio clínico também. Tá? Depois, mais no final, eu dou uma filosofada aí. E aí, posições que a pressão do disco ela aumenta. Tá? Então, a gente tem, principalmente, toda posição que você tem uma inclinação do corpo para frente, normalmente você vai ter um aumento da sobrecarga discal. Tá? Então, toda vez que tiver uma projeção do tronco para frente, numa flexão, você tem um aumento dessa sobrecarga no disco, da pressão. Se tiver uma rotação, então, tem os sinais e sintomas da hérnia de disco de maneira geral aqui, na lombar. Mas eu vou comentar sobre isso aqui, depois eu vou passar região por região aqui, tá? Quanto mais baixa a região, normalmente pior é o prognóstico. Normalmente, mas não é via de regra, tá? Normalmente você tem uma dor aguda, tá? Depende muito como que foi a mecânica da lesão. Então, às vezes tem indivíduo que às vezes ele flexiona para abrir a porta do carro e dá uma dor. Principalmente na hora de ir e dói mais ainda na hora de voltar o movimento. Tá? Aí ela pode estar localizada central, lateral ou bilateralmente, tipo num sentido de faixa, ou, como eu disse, ela pode estar irradiada, unilateral e bilateralmente. Aí, de novo, se tiver mais central, prognóstico bom. Se tiver lateral, também não é ruim. O problema é se ela tiver com um trajeto, né? Se ela tiver filiforme, se ela estiver descendo para outras regiões. E ela pode também estar bilateral, aí também não é um bom prognóstico. Isso aí vai dificultar um pouco o nosso tratamento. Aí, pessoal, sabendo aqui o que cada um desses ramos estão inervando, a gente vai saber mais ou menos qual que é a sintomatologia que o paciente vai apresentar. Então, normalmente, no caso da lombar, né, como é o plexo lombosacral, vai estar inervando a maioria das estruturas de membro inferior. Então, o acometimento que a gente vai ter é membro inferior. Tá? Inclinação posterior reduz a dor. Essa questão aqui de inclinação posterior, ele quer dizer, né, que seria uma extensão. Quando a gente fala que a extensão melhora a dor, isso é em partes verdade e em parte mentira, porque na hora que o paciente começa a fazer uma extensão, ele às vezes vai relatar uma piora da dor, só que continuando o movimento, ele tem uma melhora. Então, o que acontece? Eu vou mostrar aqui não sei se vocês estão conseguindo me enxergar. Espera aí. Ó, tem uma coluna aqui, ó, lado esquerdo, lado direito. Observa que tem uma hérnia de disco para o lado esquerdo. Perdão, para o lado direito. Então, o que acontece? Ó? Quando o meu paciente flexionar, né, essa hérnia ela tende posterolateralizar ou só posteriorizar e comprimir a raiz nervosa. Só que, dependendo do movimento que eu faço, eu posso fazer com que essa hérnia, né, ela reduza, ela volte ao estado quase que normal dela e eu diminuo a pressão sobre a raiz. Para a gente poder fazer isso, eu teria que fazer um movimento oposto. Né? Então, se uma flexão atrapalha, uma extensão, em teoria, vai ajudar. Se uma lateroflexão, né, uma inclinação lateral da coluna, né, no caso dessa hérnia aqui, para a esquerda, me atrapalha,
quando eu fizer para o lado direito, né, em teoria vai começar a incomodar, mas depois a hérnia ela vai se alocando e a gente tem um sinal, uma redução do sintoma significativamente. No entanto, isso não significa que, eu sei agora qual que é o lado da hernia de disco do meu paciente, e aí eu já vou mandar ele fazer uma extensão e uma lateroflexão, porque aí eu vou voltar a hernia de disco dele. Né? Não volta exatamente tudo, só diminuir a pressão aqui, tem uma resposta muito boa, só que tem etapas para fazer isso. Né? Então, às vezes, não é só fazer esse movimento de uma vez, mas isso é uma das terapias que a gente pode fazer. Então, por exemplo, às vezes a gente faz a terapia manual, ou utiliza recursos que a gente vê na hora, e depois disso a gente pede, né, depois que já tiver um pouco estabilizado, a gente pede para o paciente fazer esses exercícios. Né? Tem uma escola específica desses exercícios que chama Método Mackenzie. É muito bom, é reconhecido internacionalmente e tanto para a coluna quanto para membro superior, ele tem exercícios específicos que auxiliam demais na redução da dor. Então, assim, terapia manual tira a dor, os outros recursos que a gente tem tira a dor, mas só os exercícios vai resolver a questão da disfunção. Tá? Então, por exemplo, o paciente chegou com dor, fiz o que eu tinha que fazer ali de terapia para tirar a dor, e depois no final eu posso simplesmente pedir para ele fazer o seguinte movimento. Por exemplo, isso é uma hérnia para o lado de cá, né? Então, quando eu inclinar para o lado esquerdo, ela tende a comprimir, a sair lateralmente ou posterolateralmente. Depois que eu fiz tudo que eu tinha que fazer com o meu paciente, o que a gente pode fazer são movimentos de extensão. Então, eu posso pedir para o paciente pôr a mão no sacro, empurrar, no sacro não, na pelve em si, na crista ilíaca aqui, fazer uma pressão para baixo e para frente, e fazer leves movimentos de extensão. Isso aqui auxilia o realocamento do disco. Aí, tipo, tem paciente que é muito apressadinho, né? Que às vezes faz muito para trás, ou muito rápido. Não, é devagar e você vai aumentando a amplitude do movimento. Só isso aqui já é o suficiente. Lembrando que isso aqui que eu estou fazendo é uma evolução muito rápida. Porque normalmente a gente começa na maca, às vezes só elevando o peito da maca, às vezes só elevando a cabeça. E às vezes nem a repetição é por tempo, você deixa parado ali, depois volta, depois faz de novo. Só comentando. E aí outra coisa, pessoal, aqui na hernia de disco, normalmente o paciente ele pode vir com uma escoliose. Tá? Ele tem um desvio, né? Não é exatamente uma escoliose, porque não tem o giro, né? Não é 3D, né? Ele não vai apresentar o giro da vértebra. Mas ele apresenta um side shift, né? Um deslizamento lateral da coluna, tá? Isso de maneira geral. Esse deslizamento lateral da coluna, quando acontece, isso aí o paciente já está no estado mais grave. Aí é complicado. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Por exemplo, ó, esse paciente não é meu, nem sei de quem que é, só procurei aqui na internet. Então, isso aqui é antes da sessão. O paciente chega desse jeitinho, gente. E aí, o que acontece? Às vezes ele não responde muito bem ao tratamento. E às vezes o fisioterapeuta também não consegue, não tem recursos nem conhecimento suficiente para reverter esse quadro aqui. Mas normalmente uma sessão, principalmente quem é do método Mackenzie ou do método de subgrupos, que é outra escola também, eles conseguem em uma sessão resolver esse tipo de problema aqui. Tá? Tem paciente que às vezes a gente fica 2 horas e não resolve. Por que acontece? Você alinha o paciente, resolve o problema da dor, só que na hora que ele vai fazer uma caminhada, alguma coisa, isso logo depois da sessão, começa a vir dor de novo e ele começa a ficar dessa maneira. Vamos lá então. L1, raiz de L1 e L2, aqui pode ser classificada de
a lombar alta, tá? Aqui é mais raro de acontecer, acometer nesse segmento, muito pouco mesmo, tá? Normalmente aqui nesse segmento a gente não tem irradiação de dor posterior, porque essas raízes aqui elas vão para a parte medial ou anterior da coxa, tá? Aí nesse caso aqui, por exemplo, ó, se quisesse fazer um teste aqui de L1 e L2, poderia fazer uma flexão, sei lá, para o paciente deitado na maca de prono, né? E fazer uma flexão do joelho, né, de maneira passiva, porque isso estaria estirando a raiz nervosa, por exemplo, nervo femoral, e verificando essas estruturas aqui, tá? Nesse indivíduo aqui, ó, às vezes pode ser que ele tenha dor na virilha, na parte anterior de coxa, baseado nesse nervo que eu falei para vocês, e ele pode ter esse reflexo cremastérico superficial presente também. Agora, né, começando aqui lombar baixa, aqui não é tão raro assim, né, mas comparado com L5, L4 e S1, é raro, viu? Mas aqui a gente ainda tem uma frequência legal. Só que essas outras aqui aparecem muito mais, muito mais. E a repercussão também é muito maior, tá? Então, normalmente você vai ter dor aqui na região em si, lombar média, tá? Essa dor pode ir para a parte superior da nádega, pegar ali glúteo médio, início de glúteo máximo, parte superior, e em toda a parte anterior da coxa e do joelho, tá? Parte medial do joelho. Aí, teste específico, né, que dá positivo para essa raiz aqui. Não sei se vocês vão se lembrar aí do teste de Laseg, né, de elevação da perna reta. Quando você eleva a perna do paciente, né, faz uma extensão do quadril, normalmente ele pode ter dor do lado contralateral, né? Aí um teste positivo para a tensão da raiz, mas ele não especifica se realmente a pessoa tem uma hernia de disco ou não. Aí precisaria de mais testes para poder confirmar isso aí, tá? Tem a perda acentuada dos movimentos de extensão, pode estar associado com perda do elipsoas e volume do quadríceps, porque uma vez que o quadríceps não está bem inervado, você deixa de solicitar ele ali e, consequentemente, o corpo não mantém aquele volume muscular, porque se você não usa, você não precisa, tá? Como ele inerva toda essa região de parte medial de joelho, parte anterior e medial de coxa, essas regiões elas podem ter hipoestesia, tá? E ausência ou reflexo patelar reduzido. Professor, o que é hipoestesia mesmo? É só diminuição da sensibilidade, Ah, tá, obrigada. nada. Bom, aí a quarta raiz ela já começa a ficar mais interessante. Tanto a quarta quanto a quinta, né, o nível de L4 e L5, frequência dela é basicamente a mesma, tá, gente? Seria aí 40-40, tá? Por cento aí. Aí, acho que eu já comentei com vocês, né? Quando é no nível de L4, pode pegar tanto L4 quanto S5, né? Ou as duas ao mesmo tempo. Às vezes está no nível de L4, mas pega L5. Às vezes está na L4, pega só L4 mesmo, ou pega as duas, tá? Aqui o trajeto da dor vai ser um pouquinho diferente, tá certo? Além de estar localizado na dor lombar, ela já vai passar para a região da crista ilíaca e parte interna da nádega, tá? Aí, de novo, sabendo a parte do... Espera aí, gente. Tá chovendo aqui, deixa eu só fechar a janela.
Onde que eu falei mesmo? Então aqui, ó, raiz de L5 e L4 normalmente está associado com dorsiflexão e plantiflexão. Então, o que você pode fazer para testar essas raízes e verificar se tem uma compressão aqui, é pedir simplesmente para o paciente ficar na ponta do pé e fazer uma dorsiflexão. Se ele apresentar fraquezas, é um indicativo, né, que essas raízes nervosas estão comprimidas. Agora, o porquê que elas estão comprimidas que a gente tem que verificar, se é hérnia de disco ou se tem alguma outra condição que está relacionada com isso aí. Outro ponto. Tanto na compressão da quinta raiz quanto da quarta, normalmente está associado com esse side shift aqui, o desvio lateral da coluna, tá? Vai apresentar aqui mais ou menos os mesmos sintomas, basicamente. A diferença é que a gente vai ter aqui, principalmente, dorsiflexão reduzida. Na raiz de L5, o reflexo calcâneo vai estar reduzido, enquanto aqui o reflexo do tibial anterior, extensor longo do hálux, pode estar reduzido na L4. Tá? Deixa eu ver o que mais que a gente vai ter aqui. Mas basicamente seria isso. Aqui, essa tabelinha é muito parecida com aquela outra que eu apresentei, mas ela traz os reflexos que estariam comprometidos dependendo da raiz. No caso aqui eu coloquei da L4, L5 e S1, certo? Diagnóstico diferencial aqui para hérnia de disco. Tipo assim, o que às vezes pode ser confundido com hérnia de disco? Às vezes, disfunção pélvica ou sacroiliaca, contratura de quadrado lombar, contratura de glúteo médio, contratura de ilho-psoas, pode confundir muito com hérnia de disco, tá? Então, às vezes, só fazendo a palpação desses músculos para verificar se tem algum trigger point na região ali, né, para ver se refere mais ou menos a dor que o paciente está sentindo. Além de você já fazer o exame, você já trata ele, tá? Então, às vezes, o paciente tem algum mecanismo que está comprimindo a artéria ilíaca ou a ilho femoral. Isso pode gerar claudicação e a dor pode estar relacionada com a hérnia de disco. Então, pode ser que o ligamento inguinal ou alguma víscera ou alguma coisa está comprimindo ali as artérias ilíacas ou ilho femoral. E isso aí gera um sintoma parecido com a hérnia de disco. Espondilolistese e espondilólise, depois a gente vai verificar, né, o deslizamento da vértebra, né, o escorregamento da vértebra anterior pode gerar alguns quadros parecidos com a hérnia de disco, só que espondilolistese é um negócio que pode ser até mais grave um pouco, dependendo aí da condição clínica do paciente. Então, um exame de imagem vai auxiliar demais a gente fazer esse diagnóstico. Deixa eu ver o que mais. Irritação nervosa por osteófito também pode parecer que é hérnia de disco. Aí, só exame de imagem mesmo para a gente poder verificar isso aqui. Tem exame clínico, né, exame de movimento, que pode sugerir se é osteófito ou não. Mas agora eu vou mostrar alguns testes que vão ajudar vocês a realmente diagnosticar a hérnia de disco. Então, às vezes, a pessoa está tendo sintoma da hérnia de disco, mas a causa, às vezes, é um osteófito. Meralgia parestésica, né? Então, às vezes, a compressão anterior aqui do nervo cutâneo femoral dá uma impressão que pode ser uma hérnia de disco ali de lombar alta, né? Vamos para frente. Espondilolistese, o escorregamento da vértebra. Então, às vezes, esse escorregamento da vértebra aqui gera dor muito parecido com a hérnia de disco. Que uma vez que houve aqui o escorregamento da vértebra, diminui aqui o canal vertebral, gera como se fosse uma estenose,
né, e não só por isso, né, mas também pelo deslocamento aqui do ligamento longitudinal anterior, isso gera dor. Então, o paciente ele fica muito limitado para fazer movimentos de flexão, que é um dos movimentos também que é limitado na hernia de disco. Osteófito, né, cisto sinovial, que às vezes, lembrando que aqui tem membrana sinovial aqui entre as facetas, e às vezes pode dar um cisto sinovial aqui, comprimir a medula, né, e a gente acreditar que seja uma hernia de disco, mas na verdade é um cisto sinovial, né, entre que as facetas, né, do processo articular superior e inferior das vértebras, às vezes gera um cisto sinovial que comprime aí a medula. Aí é exame de imagem para poder fazer o diagnóstico diferencial. Então, assim, normalmente a gente associa uma série de testes para inferir se o paciente tem hérnia de disco ou não. Mas a maioria dos testes que estão envolvendo aqui o aumento da pressão intratecal são altamente sugestivos para a hérnia de disco. Então, manobra de Valsalva, né, seria prender o ar ou até mesmo tossir, dar uma risada, né, qualquer coisa que tenha uma expiração forçada, ou até mesmo o ato de evacuar gera um aumento dessa pressão intratecal. Gerou esse aumento dessa pressão intratecal, se referir dor, positivo para hernia de disco, né, sugestivo, na verdade. Tem esse teste de Milgram aqui também, que é a elevação dos membros inferiores aqui durante 30 segundos. O paciente relatou dor, não precisa nem ser 30 segundos. Se ele realmente tiver o problema, nos primeiros segundos ele já vai queixar dor aqui. Porque às vezes o paciente fica tremendo por fraqueza mesmo abdominal ou fraqueza dos músculos flexores do quadril. Mas aqui a gente não está procurando sinal de fraqueza, e sim dor. Entendeu? Normalmente o que sugere é 30 segundos, né? Mas menos que isso aí já é suficiente para verificar se tem hernia de disco ou não. Sugestivo, na verdade. Em relação ao exame neurológico, é o exame normal que a gente vai fazer de reflexos, exame de sensibilidade, né? Pode utilizar um chumaço de algodão, sensibilidade dolorosa, vibratória, assim por diante, mas testando cada uma daquelas raízes, tá? Não precisa fazer todos, por exemplo. E aí nós temos os testes de irritação da raiz, né? Que é o principal aqui seria o teste de Lazeg, né? Mas tem outras variações desse teste de Lazeg aqui. No final é tudo Lazeg, mas tem algumas variações dele aqui. Que é simplesmente levar a perna do paciente, né, até 90 graus aqui, mas durante esse percurso aqui, precisa verificar se ele vai relatar dor no trajeto do nervo ciático ou se ele relata dor na região aqui lombar posterior. Ele relatando dor é sugestivo de alguma compressão da raiz nervosa. Lembrando que ele pode relatar dor aqui, ele pode relatar dor aqui. O importante é diferir aqui o que é alongamento muscular e o que é estresse da raiz nervosa. De repente, os isquios surais aqui, os isquios tibiais estão muito encurtados, aí você pode fazer uma leve flexão do joelho e estender o tornozelo, né? Ou no final do movimento aqui, estender o tornozelo. São variações desse teste. Agora, pessoal, aqui não é exatamente uma patologia, mas um achado que é comum nos exames radiológicos aí, nos exames de imagem, perdão, principalmente aí ressonância magnética. É o prolapso vertical. Então, assim, até o momento eu falei para vocês que a gente pode ter hernia de disco posterior ou posterolateral, né, ou bem centralizada, mas existe um prolapso vertical aqui, que é também chamado de nódulo de Schott. Eu esqueci como é que é a pronúncia aqui. Schmoll. Exatamente isso, Schmoll. Esse nódulo de Schmoll aqui, o que acontece?
Existe o corpo vertebral, beleza. No corpo vertebral, abaixo e acima dele, existe uma placa terminal aqui, que é fibrocartilaginosa, e também com a cartilagem hialina ali recobrindo, que faz a interface com o disco intervertebral. Então, esse disco intervertebral aqui, ele é altamente ligado na vértebra por conta dessa placa terminal aqui, que faz esse contato. Dependendo das pressões axiais aí, essa placa terminal ela pode fraturar. E bem no centro aqui do corpo da vértebra, a gente tem a medula óssea, né? E nessa região aqui a gente vai ter mais fragilidade. Então é mais fácil nesse centro aqui, caso aconteça algum trauma aqui na placa terminal, alguma lesão, do disco herniar aqui para dentro. O que é o ponto positivo? Aqui tem bastante vascularização, né? Então a regeneração aqui é legal. Normalmente não tem dor associada aqui, é só um achado. Então, se o indivíduo apresentou essas hérnias de disco verticais, né, ou nódulos de Schmoll, na verdade, ele tá tranquilo, não vai, é muito difícil ter dor por conta disso aqui, tá? Mas é interessante que ele é mais comum em homens, né? Principalmente porque a carga axial do tipo de serviço que o homem faz normalmente é maior do que da mulher. Então, isso aqui é basicamente só um achado. O que era outro ponto que eu queria comentar aqui com vocês? Tá. Aí o que acontece, pessoal? Normalmente o disco aqui, ó, ele se hidrata por... Eu esqueci o nome da palavra. Por... Não é osmose, não. Agora vem a palavra aqui. Mas, assim, existe troca de líquido aqui, de nutrientes, pela própria membrana, né? Pela própria membrana fibrosa aqui do disco vertebral, tá? Então, só o próprio movimento, né? A própria movimentação que a gente faz é o suficiente para nutrir esse disco. Ele não é muito bem vascularizado aqui na região mais externa, né? Mas internamente ele é até bem vascularizado. Existe um nervo, né, específico para o disco intervertebral também, que é o nervo de Luskas, ou nervo sinusal, né, de Luskas. Inclusive não é esse aqui. As outras duas condições que eu tenho para falar hoje para vocês é espondilólise e espondilolistese, que eu até já comentei aqui um pouco para vocês. O que seria espondilólise e que eventualmente, né, evolui, eventualmente não, mas ela pode evoluir para uma espondilolistese. A espondilólise, então, vão ser algumas degenerações que podem vir a acontecer nas facetas articulares aqui, ó, do processo articular superior e inferior. Então, por algum motivo aqui, você tem uma série de microlesões que vão gerar alguma degeneração aqui nessas estruturas, e que pode vir, no entanto, a ter uma fratura aqui desses processos. Pode fraturar tanto o processo, quanto pode fraturar aqui, ó, a região do arco, ou também pode fraturar a região do pedículo, tá? Aconteceu fratura, então, dessas regiões, a gente chama de espondilolistese. Perdão, espondilólise. A espondilólise, ela pode ser bilateral ou unilateral, tá? Vocês estão escutando aí, gente? Meu tá normal. Tá normal. Dá uma olhada aí se não apertou algum botão, ô Diane. Tá, então pode, né, essa espondilólise ela pode evoluir para uma fratura, tá? Nem sempre vai ter fratura. Beleza, eu ia comentar aqui com vocês. Tá. Aí um dado interessante aqui, ó. A espondilólise ela é mais comum no homem, mas a espondilolistese, que é a próxima condição que eu vou comentar ali para vocês, ela é na mulher, tá? Mecanismo para
espondilólise, né? Principalmente quando tem uma fratura, é hiperextensão. Então, mecanismos de hiperextensão pode vir a cometer aqui, né, todas essas estruturas e gerar fratura, tá? Principalmente se já tiver degeneração. Eu pus alguns exemplos aqui, tá? Arco posterior da ginástica, levantamento de peso, principalmente levantamento terra, movimentos que tem muita hiperextensão, saque do tênis, o arremesso do próprio handball mesmo. Aqui a gente tem um exame de tomografia computadorizada, bem bonitinho, mostrando a fratura aqui do arco vertebral e nesse ponto aqui mostrando a fratura na região aqui do processo articular inferior. Tá? Essa imagem aqui não está muito legal não. Aí o que ocorre, pessoal? Uma vez que você fratura, né, essa vértebra ela pode escorregar para frente, né, escorregar anteriormente, né, acontecer esse deslizamento. Essa condição de deslizamento anterior é chamada, então, de espondilolistese. Listese, escorregamento da vértebra. A listese normalmente acontece entre L5 e S1. Pode acontecer nos demais níveis? Pode. Mas principalmente em lombar, L5 e S1. Assim, não é que é raro acontecer nos outros segmentos da lombar, mas é com muita frequência aqui entre L5 e S1. Mecanismo que pode acontecer espondilólise e espondilolistese. Já viram aqueles abdominais infra? Que o pessoal fica fazendo? Super avançado o exercício. Aí, às vezes, o indivíduo fica até batendo no pé da pessoa ali no abdominal infra. Aquele ali pode ser um mecanismo de espondilolistese. Por que acontece? Quem faz flexão de quadril é ilipsoas. Ilipsoas está ligado aonde? Nas vértebras lombares aqui, nos discos intervertebrais delas. Então, essa sobrecarga aí pode ser suficiente para tracionar essas vértebras anteriormente e gerar uma espondilolistese. É um mecanismo também. Tá? O que pode causar que essa espondilolistese, assim, a causa mesmo é a hipermobilidade, mas a hipermobilidade vem por conta da espondilólise. Pode acontecer a listese e depois acontecer a espondilólise, a fratura em si. Isso comumente acontece em mulher por conta de frouxidão ligamentar. Outra coisa também é que na gravidez pode acontecer de ter espondilolistese também. Tá? Aí já tem que ficar preparado. Às vezes a mulher tem já uma espondilolistese e quer engravidar. Aí é bom fazer um preparatório. Aí a gente tem alguns graus de espondilolistese. A gente tem grau 1, tá? Em que o deslocamento do disco chega aqui a 25%. O grau 2, o deslocamento é maior até 50%. O grau 3 aqui a gente já tem um deslocamento considerável de 50% a 75%. E o grau 4 aqui é o deslocamento quase que completo da vértebra em si. Tá? Então aqui a gente tem um exame de imagem mostrando aqui o escorregamento da vértebra anteriormente. Espondilólise é foda, né?